meninos, antes da gente começar a resolver os exercícios da semana 3, eu queria falar um pouquinho sobre o conteúdo, né, que foi disponibilizado no canal Rede Minas, né, do Se Liga na Educação, que alguns alunos assistiram, mas falaram que tiveram dificuldade na compreensão. Então, por exemplo, essa parte aí traz pra gente os textos normativos. Então, os textos normativos, o próprio nome já diz. Normativo remete-se a normas. O que seria normas? Normas seriam as regras, né, que nós tratamos no nosso dia a dia. Então, aí ela trouxe pra gente, né, algumas regras, né, que existem, né, na nossa sociedade. Por exemplo, de convivência, de segurança no trânsito, né? Existem várias regras de conseguir uma boa nota na escola, em vários lugares, né, que a gente vai viver hoje em dia, conviver com outras pessoas, a gente tem que seguir essas regras, né? Esses textos, eles são formais ou informais, né? E aí ela retrata também que as normas decidem como devemos nos comportar, certo? A importância das normas, né? As normas estão presentes por todas as partes da sociedade, né? Então, elas fazem parte da organização e do funcionamento de uma escola, de uma instituição, certo? Ela permite que nós convivemos em harmonia, em sociedade. Porque se não existissem essas normas, como que seria, né? As pessoas iam fazer o que queriam, não ia ter regras, não iam ter normas, ia virar uma confusão. Então, por isso que existem essas normas. Por exemplo, o trânsito, por exemplo, se não tivesse as placas de sinalização, as orientações, as regras, imagina quantos acidentes não iam acontecer. Então, é para isso, né, que é importante esses textos normativos que ela traz pra gente nessa semana 3, tá? Então, aqui, ó, ela trouxe também alguns exemplos de textos normativos, né, que nós temos. Então, a nossa Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Código Nacional de Trânsito e a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Então, isso aqui são exemplos de textos normativos que, né, expressam as normas, né, de como deve ser seguido por nós cidadãos. Como que é a estrutura de um texto? Para a elaboração da estrutura de um texto normativo, também há regras. Então, aqui ela trata um pouquinho sobre como é a formatação, né? Então, a gente agora no 8º ano, a gente não trabalha muito com essa formatação, mas é muito importante que vocês conheçam, né? Que tem que seguir também uma formatação, uma forma de ser colocado, certo? Mas ela diz também que a estrutura pode variar, né? E para cada determinada lei é um tipo de formatação, certo? Aí aqui, ó, uma coisa que eu acho importante falar para vocês também. Essas normas geralmente apresentam artigos, títulos, parágrafos, capítulos, seções, alíneas e incisos. Então, por exemplo, se a gente pegar a nossa Constituição, certo? A gente vai encontrar os artigos, os títulos e parágrafos, os capítulos, as alíneas e os incisos. Isso aqui são divisões dentro dela para que facilite o entendimento e o acesso, né, dos leitores, das pessoas que necessitam consultá-la. Recursos linguísticos. Aí tem também o tamanho, né, da letra, a linguagem, o uso do imperativo, o uso do infinitivo. Aí, diante de determinada norma, a gente usa, por exemplo, nas placas de trânsito, a gente usa muito o imperativo. Pare, siga, atenção, certo? Porém, há algumas regras que não estão escritas e são passadas pela sociedade, né, de uma geração para outra. Aí aqui também está falando que os textos normativos podem ser imagens, que são as imagens educativas de regras, né, e as imagens do trânsito, por exemplo, pare. Essa imagem aqui, ó, é um texto normativo. Ele mostra pra gente que é proibido fumar, proibido barulho. Então, isso é considerado textos normativos.
ou seja, que expressam normas e regras para convivermos em harmonia na sociedade. Então, meninos, não fiquem com dúvidas, é bem simples esse conteúdo de textos normativos. A princípio, quando a gente pega, né, o conteúdo do Se Liga, a gente pensa que é muito difícil, mas aí vocês podem ver agora que não é tão difícil, e a gente já conversou sobre isso. Uma outra coisa que ela traz também, ela fala um pouquinho lá no início sobre a ABNT. A ABNT a gente comentou, lembra que eu falei para vocês que quando vocês entrassem na universidade, na faculdade, que todos os trabalhos seriam baseados nessa ABNT. Então, a ABNT é um padrão, né, de escrita, de formatação dos trabalhos, das atividades, dos artigos, né, que vocês vão fazer. Então, lembra que eu passei até para vocês uma capa, né, seguindo as regras da BNT, que ficaria mais apresentável para vocês fazer nos trabalhos, né? Então, como vocês ainda estão no 8º ano, a gente está iniciando, né, essa questão da ABNT. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem pesquisar na internet, né, dar uma olhadinha, mas é uma coisa assim mais complexa, mas que vocês vão entender futuramente, certo? Mas é bom que a gente conheça. Então, por exemplo, quando a gente estiver lá na universidade, a gente vai ter que fazer um artigo de conclusão de curso. Aí a gente vai formatá-lo seguindo essas regras, né, da ABNT, que é também considerado um texto normativo, certo? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. E agora a gente vai seguir com as atividades da semana 3, tá? Então, a resposta C é: verbos nesse modo são comuns em anúncios publicitários, pois falam direto ao consumidor, sugerem, aconselham e pedem, né, para o público utilizar o que se anuncia. Então, a gente usa muito esses verbos. Aproveite, compre, viaje, né, vários verbos que indicam esse sentido de aconselhar, de pedir, de ordenar, né, os leitores a utilizarem os produtos. Bom, esse PET dessa semana, né, essa semana 3, está muito fácil, né? Eu acredito que todos vão fazer rapidinho e vão me enviar as atividades, certo? Estou aguardando, viu, meninos? Boa tarde para vocês, fiquem com Deus. Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a semana 3 do PET, volume 3 também, certo? A pedido de alguns alunos, eu gravei esse vídeo explicativo, né, referente aos conteúdos, né, que continuam sendo interpretação de texto da semana 3 do PET de volume 3 também. O primeiro texto traz esse cartaz, né, que tem uma propaganda, né, de um sorvete, né? E aí o que mais se destaca, além do sorvete, do desenho, dos emojis, né, todos felizes tomando um sorvete, nós temos o valor do sorvete, certo? Então, esse aqui é um texto publicitário, né, que faz uma propaganda, né, do sorvete. Então, a intenção é vender o sorvete, certo? A questão letra A, qual o efeito de sentido é provocado a partir da expressão em destaque R$1? Então, o que acontece nesse caso? Essa expressão R$1 quer dizer que o preço do sorvete, né, está muito baixo, né? Porque hoje em dia, com R$1 a gente não compra nada, né, praticamente. E se a gente for comprar uma casquinha em qualquer lugar hoje em dia, a gente paga R$3, R$4. Então, nesse caso aqui, a intenção é destacar o preço, né, do sorvete. A letra B. Qual é o sentido da presença dos emojis no anúncio? Então, o que o emoji traz pra gente? A gente percebe com esses emojis que a sensação de alegria, de prazer de tomar o sorvete, quando a gente analisa o desenho. Então, seria representações da felicidade ligadas ao ato de tomar o sorvete, certo? Depois, a letra C. Há uma promoção sendo oferecida pela sorveteria. Qual
promoção? Quem tem direito à promoção? Então, a gente percebe que isso aqui é um anúncio ou de uma sorveteria ou de um local que venda sorvete. E aí, qual que é a promoção desse sorvete? Né? O que a gente percebe aí? Que, né, é destinada ao público em geral, porque hoje em dia todo mundo toma sorvete, né? É lógico que tem as pessoas que gostam mais, mas essa campanha é uma campanha destinada ao público em geral, né? Porque é muito difícil a gente distinguir quais são as pessoas que gostam de sorvete ou não, certo? Então, a promoção seria o valor de uma casquinha por R$1. Então, este é o texto, né, da semana 3, o primeiro texto. Embaixo tem de onde foi retirado, né, o site. A gente percebe que foi usada uma linguagem chamativa, apelativa, né, para o leitor se interessar pelo produto. A semana 3 também traz o texto 2. Que esse texto ele foi disponível no Guia do Estudante, né, abril.com.br. A gente percebe aqui embaixo, né, de onde foi retirado. Esse texto ele está um pouco confuso, certo, meninos? Quando a gente lê, até eu como professora, eu achei um pouco confuso. Mas como é um texto que veio para a gente fazer, a gente tem que fazer. Mas vocês vão perceber que é muito fácil, né? Praticamente assim, é muito fácil a gente interpretar. Esse tema desse texto fala sobre a maioridade penal é retroceder, né? Então, fala da questão, se o menor, né, a gente deve os órgãos, né, devem diminuir a maioridade penal, ou seja, as crianças, os adolescentes, com quantos anos podem sofrer penas, né, pelos seus atos, né, que cometem de forma errônea, de forma errada, certo? Então, aqui ele é contraditório um pouco, mas a ideia que nós temos é a seguinte, que na teoria é muito bonito, né? Que tem que ter a ressocialização, que tem que ter programas, né? Projetos, né? Para que esse menor não cometa novos crimes, ao invés de puni-lo e depois, quando ele for libertado, ele cometer novamente. Porque, segundo os dados do texto, o menor, né, ele é reincidente. O que seria isso? Ele comete, o menor que comete os detritos, os crimes, ele já fez isso alguma vez, então ele está cometendo novamente. Então, a mensagem desse texto é esta, certo? O que vocês vão fazer? Nos parágrafos tem as lacunas. Então, aí depois vocês vão, na primeira questão, vocês vão usar os conectivos que estão lá para preencher as lacunas. Então, vai ficar da seguinte forma. Primeira lacuna, no entanto. Segunda lacuna, cabe ressaltar. Terceira lacuna, contudo. E a última, assim. Se vocês trocarem a primeira lacuna pela terceira, não tem problema, porque tem o mesmo sentido. O que não podemos é trocar a segunda pela quarta, certo? Tem que ser dessa forma. Nós percebemos que lá, veja os operadores de conexão textual abaixo, em seguida escreva-os nos espaços abaixo vazios. Então, meninos, nós percebemos que a resposta está escrita praticamente na pergunta. Porque, eles estão na ordem, né, por uma sorte ou então proposital, de acordo com o que foi colocado no texto, tá? Então, vocês vão apenas transcrever. Lembrando que esses conectivos são muito importantes para dar coerência e coesão ao texto. Então, todas as vezes que nós formos escrever, né, textos, a gente tem que prestar atenção na hora de escolhê-los, né, os conectivos. Por último, né, a semana 3 traz o texto 3, que é uma campanha também, né, um outdoor de publicidade, né, escrito: Maria Bonita,
Aproveite grandes promoções nas redutoras. Então, a intenção é de fazer uma propaganda dos produtos oferecidos ou por essa clínica, ou por esse estabelecimento de beleza. Destinado a mulheres, né? Porque as mulheres são o grande público que faz, né, esse tipo de procedimento, mas também homens podem fazer, né? Nada impede, né, meninos, que vocês façam. Esse texto, ele traz o nome Maria Bonita. Maria Bonita seria um adjetivo, né, que remete ao que todas as mulheres que procuram esse tipo de estabelecimento, esse tipo de propaganda, esse tipo de serviço querem. Então, o que as mulheres querem? Elas querem ficar bonitas, certo? Então, por isso que a gente foi colocado esse adjetivo. Bom, por que é utilizada a imagem dessa personagem nordestina no anúncio? Então, vocês sabem que essa Maria Bonita é uma personagem muito conhecida, né? Que ela era uma cangaceira do Nordeste, né? Das histórias lá do Nordeste, de toda a história brasileira. Então, foi usado porque o nome dela é Bonita, né? Além de ser uma figura forte, né? De uma mulher forte, nós temos também o adjetivo bonita, que ela traz no nome, né? E para trazer empatia ao público, né? Já que muitas pessoas conhecem a história de Maria Bonita. A letra B. Qual o efeito de sentido decorrente da escolha do nome do estabelecimento? Então, foi escolhido, né? Por quê? Porque Maria Bonita traz um adjetivo em seu nome, que é bonita. E bonita é uma palavra associada à beleza, que é o que as pessoas, né, que buscam frequentar salões, clínicas de estética, procuram, né? Elas querem ficar ainda mais bonitas, né? Então, por isso que foi usado esse nome para o estabelecimento. E nós temos a letra C também, porque foi utilizado o verbo imperativo aproveitem, né? Lembrando que o verbo imperativo, meninos, são aqueles que expressam ordem ou pedido. Esses verbos são utilizados muito em anúncios assim, de campanhas publicitárias, de campanhas de marketing. Por quê? Porque eles apelam ao consumidor, né? Eles fazem um apelo, um pedido ao consumidor para consumir aquele determinado produto. Então, por exemplo, aproveite. Então, ele está indicando para todo mundo aproveitar os produtos oferecidos por esse salão. Então, nós temos esses verbos, e são muito comuns, já falei isso com vocês aqui. E eles pedem, eles aconselham, né? Eles faltam fazer a pessoa fazer o serviço, certo? Então, a gente usa muito esse verbo. Então, a resposta C verbos nesse modo são comuns em anúncios publicitários, pois falam direto ao consumidor, sugerem, aconselham e pedem, né, para o público utilizar o que se anuncia. Então, a gente usa muito esses verbos. Aproveite, compre, viaje, né, vários verbos que indicam esse sentido de aconselhar, de pedir, de ordenar, né, os leitores a utilizarem os produtos. Bom, esse PET dessa semana, né, essa semana 3, está muito fácil, né? Eu acredito que todos vão fazer rapidinho e vão me enviar as atividades, certo? Estou aguardando, viu, meninos? Boa tarde para vocês, fiquem com Deus!